Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista. Só hoje Brasília estremeceu. A prisão de Daniel Bueno Vorcaro, o DV das mensagens, né? Tá no voto do ministro André Mendonça, DV, Daniel Vorcaro, né? Temos o projeto DV, os meninos, a turma, todos esses nomes que são tratados nas mensagens ali de Daniel Vorcaro com o sicário, principalmente, né, que foi a óbito, infelizmente, né, e talvez ele tivesse muita coisa a relatar aí. Então hoje a prisão de Daniel Vorcaro, né, para quem não sabe, Daniel Vorcaro é um banqueiro, administrador e controlador do Banco Master, né, que está envolvido aí supostamente num esquema bilionário de lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, coação no curso do processo, enfim, inúmeros crimes pelos quais ele e a sua gangue está supostamente aí sendo investigado. E hoje, na tarde de sexta-feira, né, foi decidido pelo STF por maioria, o ministro André Mendonça, que é o relator, Luiz Fux e Cássio Nunes decidiram pela manutenção da prisão preventiva de Daniel Bueno Vorcaro. Decisão acertada, no meu entendimento. Não sei qual vai ser o entendimento do ministro Gilmar Mendes, né, que ainda falta o voto dele enquanto eu faço esse vídeo. Porém, as mensagens ali se revelaram gravíssimas. O voto do ministro André Mendonça foi muito acertado, refutou ali ponto a ponto os argumentos da defesa no agravo regimental interposto pela ilustre defesa, né, de Daniel Vorcaro. Basicamente, os argumentos da defesa foram: o primeiro argumento foi ausência de mensagens recentes. A primeira fase dessa operação Compliance Zero, ainda sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, que hoje está suspeito, né, para os casos do Banco Master, porque supostamente também está envolvido, foi deflagrado ali na primeira fase, a segunda fase pelo ministro Dias Toffoli. Havia sido apreendido o aparelho celular de Vorcaro. São 9 aparelhos celulares. Faltam 8 ainda a ser periciados. E só um deles foi periciado ainda, hein? Vai vir muita bomba desses celulares aí, gente. Vamos lá. Talvez seja até essas mensagens sejam mais graves do que uma possível delação premiada que ele possa vir a fazer, viu? Pode ser até mais estarrecedor essas mensagens ainda que serão extraídas, né, do celular de Daniel Vorcaro. Enfim, a defesa falou ausência de mensagens recentes, porque as últimas mensagens desse celular que foi periciado remonta a novembro de 2025. Mas o que o André Mendonça falou? Essas mensagens antigas, elas têm um caráter de atualidade, porque a perícia foi feita agora em fevereiro. Ou seja, foi apreendido lá. Evidentemente que não haveria mais mensagens, que nem a defesa sustentou, não há mais mensagens. Não há mais mensagens porque o celular foi apreendido. Porém, nós temos as mensagens extraídas agora, que remetem que essa organização criminosa armada se mantém, porque há ainda indivíduos que não foram identificados dela. Ou seja, a liberdade de Daniel Vorcaro colocaria em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal. Todos esses fundamentos estão presentes na manutenção. Olha o que o ministro André Mendonça falou no voto dele. Abre aspas aqui para o ministro. Não há referência a nenhum registro telefônico do peticionário posterior a novembro de 2025, qualquer das pessoas citadas na decisão hora combatida. Não, isso aqui foi a defesa que falou, né? E nem tampouco nesse período houve qualquer conduta ou tentativa de conduta praticado em desfavor das pessoas reiteradamente indicadas pela mídia como supostas vítimas. Mas foi o que o ministro falou. O celular não haveria mensagem porque foi apreendido em novembro, mas a extração foi feita agora em fevereiro. Eu vou continuar nos argumentos da defesa, depois eu volto nesse para ler o que escreveu o ministro Mendonça, tá? O segundo argumento da defesa foi o desconhecimento do grupo A Turma. Vorcaro e os demais chamavam esses integrantes dessa organização criminosa armada como A Turma.
Aí a defesa fala assim, ó. Desconhece por completo a existência de algum grupo de WhatsApp ou de qualquer outra plataforma aplicativo eletrônico de mensagens com a denominação A Turma, e que, portanto, jamais participou de qualquer grupo com essa nomenclatura, nem tampouco integrado por essas pessoas indicadas na decisão. O ministro Mendonça falou, olha, não estou falando que existe um grupo com esse nome, de WhatsApp ou Telegram, enfim. O que existe é que os membros se referem aos outros como a turma. Assim como, por exemplo, Vorcaro chamava os hackers que violaram o sistema do MPF, da Polícia Federal, inclusive do FBI, como os meninos. Os meninos são os hackers contratados por ele. E os influenciadores também, que parece que supostamente havia um pagamento de 2 milhões por mês de projeto DV, para que esses influenciadores fizessem vídeos, postagens contra o Banco Central, contra a instituição Banco Central, para que o Banco Central fosse denegrido no que estava fazendo contra o Banco Master. Olha a audácia desse grupo. E outro argumento da defesa falou que é a inexistência do caráter armado da organização criminosa. Por quê? Porque não foi nessas mensagens configurado qualquer arma a existência, mas o ministro Mendonça falou que quando da prisão do ex-policial federal e do sicário foram encontradas armas, espingarda de calibre 12, uma pistola 9mm, enfim, armamentos de uso restrito, armamentos pesados, bélicos e diversas munições, que indicam elementos concretos muito fortes de que aquela organização criminosa de fato ostentava um caráter armado. E por fim, o bloqueio milionário na conta do senhor Henrique Vorcaro, um numerário acima de 2 bilhões e 200 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Tá? Não só isso, né? Nós também tínhamos ali uma rede, uma milícia privada que ameaçava jornalistas. Temos aí o Lauro Jardim, em que Daniel Vorcaro ameaçou, né, de simular um roubo em que quebraria os dentes do Lauro Jardim. Ele fala assim, o Daniel Vorcaro: esse Lauro, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. E ainda em uma outra conversa, ele fala assim sobre a empregada doméstica dele: empregada me ameaçando, é mole? Tem que moer essa vagabunda. Mourão responde, que é o sicário: o que é para fazer? Daniel Vorcaro responde: puxa endereço tudo. Entendeu, pessoal? Vemos aqui uma rede, né, criminosa mesmo, inclusive com pagamentos para servidores do Banco Central, do Bacen, acessos indevidos ao sistema da Polícia Federal. Então, gente, vemos aqui, nem todo mundo foi preso, né? Alguns estão com medidas cautelares diversas da prisão, seja de tornozeleira eletrônica, comparecimento em juízo, enfim. O ministro André Mendonça, ele fala assim, ó, um dos trechos da sua decisão, páginas 36. O decreto de prisão preventiva, como medida cautelar que é, não é marcado por um juízo de certeza absoluta, mas por uma avaliação de probabilidade, tomada em cognição não exauriente. Como adverte Gustavo Badaró, a questão da certeza é estranha ao processo cautelar, na qual o juiz decide com base no fumus comics delicti, tomado em cognição sumária. O que significa esse fumus comics delicti? É a fumaça do cometimento do crime. Ou seja, os indícios, né? Os indícios ali de autoria da empreitada criminosa. Então, o que foi decidido ali é que havia sim indícios muito fortes por parte do Daniel Vorcaro, tá? Pessoal, temos mensagens aqui muito estarrecedoras mesmo. Ele fala aqui, ó, uma conversa, ó, essa conversa aqui, ó. Mourão avisa que os pagamentos atrasados, Vorcaro resolve. Mourão: bom dia.
O Fabiano não mandou este e-mail e a turma está perguntando. Dá uma olhada com ele, por favor. Ele manda 1, que é 1 milhão. E quando você manda bônus, eu divido entre os meninos e a turma. Meninos são os hackers e a turma dessa milícia de intimidação. Aí uma assistente fala assim, tal de Ana Cláudia, vai ser 1 milhão como normalmente, Vorcaro? Sim. Olha a estrutura poderosa, o poderio financeiro deles. Então, pessoal, vamos acompanhando aí os próximos episódios. Gostaria de ter comentado essa decisão, né, do ministro André Mendonça. E aí, Daniel Vorcaro delatará? Quem está por trás dele? Há um líder acima dele? Para que haja uma colaboração premiada? Quem seria, hein? Será que os ministros do STF estão também muito envolvidos? Vamos acompanhar os próximos capítulos, hein?